Olá, pessoal, bom dia. A gente vai começar mais um Target Talks. Eu peço desculpa pelo atraso, mas estava dando um errinho para entrar no Instagram. Hoje a gente está falando do nosso Target Talks, que a gente vai falar sobre dados, 38º Target Talks, nossos dados, o aumento do uso da internet e a legislação. Eu falei com o Marcelo que ele tinha que aceitar esse meu convite, porque tem várias dúvidas, inclusive para o nosso dia a dia aí, para a gente estar solucionando isso. E para mim, a Lígia e todo mundo do escritório Moraes Andrade é uma referência nesse assunto e eu gostaria muito de ouvi-los. Olá, bom dia. Tudo bom, Aline? Desculpa meu atraso, começou a travar, eu tive que reiniciar tudo, porque não Não, entrava. Tecnologia, né? fica tranquila. Tudo bem com você? Tudo certo, e você? Também, na correria, mas tá tudo certo. Marcelo, esse meu pedido de você voltar aqui no nosso Target Talks, no 38º, né, para a gente falar sobre nossos dados, o aumento de uso da internet e a legislação, eu vou confessar para você que tinha um lado bem pessoal meu para entender um pouco mais esse momento que a gente está vivendo, que por um momento me pareceu incoerente o fato da gente estar usando mais a internet e agora me pareceu um pouco desprotegido porque a legislação foi adiada, né? E aí nada como ouvir você, especialista nisso, parabenizar pelo novo escritório, né? Que eu vi que você anunciou que está no Moraes Andrade agora. Se você quiser falar um pouquinho sobre essa sua transição também, bem-vindo, bom dia. Deixa eu só agradecer a minha filha, porque ela fica no meu usuário que está no meu celular antigo e ela manda boa sorte. Um beijo e colaborem aí com a mamãe para a gente fazer uma live bem legal. Obrigada a todo mundo que já entrou. E aí a gente começar, acho que conta um pouco aí da sua experiência, você se apresenta hoje, para ter um público diferenciado, e depois a gente já entra nesses nossos dados aí, que você pode nos orientar. Para mim é um prazer enorme voltar aqui, né? Na primeira vez a gente falou sobre a responsabilidade dos marketplaces Sim, e agora, sim. então, para falar um pouco sobre proteção de dados. Bom, sou professor de Direito Digital no Mackenzie, doutor pela USP, e agora, como você bem colocou, passo a integrar aí o escritório Moraes de Andrade, dando um auxílio na parte de direito civil, direito digital e em algumas outras novidades que vão aparecer aí em breve. Então, Legal, acho muito que em bom. síntese é isso. Muito bom, bem-vindo mesmo e muita sorte e sucesso nessa nova empreitada aí, porque eu acho que um novo caminho é sempre importante começar com pessoas com bons currículos, com bom conhecimento, e vocês estão na área certa. Muito sucesso. Obrigado, vai ser uma experiência certamente divertida. Sim. Agora a gente tem que entrar nesse assunto. Nossos dados. Como está sendo sua visão e sua orientação, tanto com pessoas físicas e clientes, Marcelo, sobre essa prorrogação da legislação? Como você tem visto isso? Porque me parece um pouco incoerente como pessoa física pensar que, nossa, a legislação vai entrar em vigor o ano que vem e a gente está usando mais a internet, né? Como a gente se proteger disso? A LGPD, né, a Lei 13.709 de 2018, é uma lei de agosto de 2018, com uma vacatio Sim. legis inicial de 18 meses, ou seja, a lei deveria entrar em vigor em fevereiro de 2020, depois foi postergada para 24 meses, entrando em vigor em agosto de 2020, e agora, né, através da medida provisória 959 de 2020, do Presidente da República, a gente tem a prorrogação da lei para maio de 2021. Mas eu não trato isso ainda como um fato consumado. Eu tenho Tá. falado que é uma prorrogação temporária, por enquanto. Por que temporária? Porque primeiro que o Congresso precisa chancelar essa alteração, né? A medida provisória tem validade de 120 dias no ordenamento jurídico, e se o Congresso não chancela, ela acaba sendo cancelada. Ela perde os seus efeitos, e aí a gente volta com a vigência da lei para agosto de 2020. Mas dentro do Congresso já existe um movimento, inclusive no projeto de lei 179 de 2020, do senador Anastasia, que versa sobre o regime excepcional e transitório das normas de direito privado por conta da pandemia. Ele também trata da LGPD e prevê a prorrogação da LGPD para 1º de janeiro de 2021
com as sanções entrando em vigor a partir de agosto de 2021. Então a gente teria a lei entrando em vigor em janeiro. Na verdade, a gente teria um laboratório, né, prático para testar o que aquilo funciona, o que não funciona, mas com sanções sendo aplicadas apenas a partir de agosto de 2021. Então, assim, acredito que vai ter sim alteração na vigência da lei, é uma pena. Acredito que a gente vai ter alteração. Eu só não acredito muito que seja essa da medida provisória 959 de 2020 do presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que o Congresso vai manter essa do PL 1179, que já foi aprovado no Senado, agora aguarda apreciação em caráter de urgência na Câmara, e me parece que essa deve ter mais chances de prosperar na visão do Congresso. Tá? Então a gente teria uma LGPD entrando em vigor em janeiro de 2021, mas as sanções sendo definidas ou valendo realmente a partir de agosto de 2021. Enquanto, em relação a isso, é absolutamente natural, porque a gente ainda não tem uma autoridade nacional de proteção de dados já criada, né? Ou melhor, a gente tem ela criada no papel, a gente só tem dois membros nomeados, falta ainda todo o resto, todos os outros membros, falta definir a estrutura, falta definir qual vai ser o orçamento, enfim, tem muita coisa para ser feito. E sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é, pela lei, a única entidade, né, capaz de efetivar um poder de polícia sobre isso, realmente não tem como se pensar em qualquer tipo de punição. Então é melhor, de fato, começar com um laboratório, né, as empresas testam as suas soluções, vejam se na prática aquilo que elas imaginaram funciona, e a partir de agosto de 2021 a gente teria aí no início, né, das sanções nessa linha de raciocínio. Agora, a minha crítica particular é a seguinte: bom, qual que é a diferença? Se não vai ter sanção até agosto de 2021, por que não entra então com a lei em agosto de 2020, né, ao invés de janeiro de 2021? Mas, enfim, é um movimento aí iniciado bastante forte no Congresso, as empresas fazendo pressão, enfim, deve ficar para janeiro de 2021. Agora, isso é muito ruim, num cenário em que todos nós estamos trancados em casa, né? Cada vez mais os dados circulando, teletrabalho, telemedicina, enfim, os dados circulam cada vez mais. Nós temos lidado recentemente com diversas propostas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de coleta de dados de geolocalização, para que os estados consigam controlar quem está furando a pandemia e quem não está furando a pandemia. E no Brasil essa discussão também está colocada, né? A gente tem São Paulo, né? As empresas de telecom coletando os dados, não só em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, diversos outros estados da federação fazendo isso. E se a gente tivesse já a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, o que seria o projeto inicial de 18 meses para fevereiro de 2020, a gente estaria discutindo muito menos hoje os riscos de violação desses direitos das pessoas, né? Os direitos dos titulares, o meu, o seu e assim por diante. E aí até, só continuando nisso, sim, tá perfeito. As perguntas que eu tinha, você já está respondendo várias. Que eu tenho uma lista de perguntas antes das pessoas, tinha uma listinha, já respondeu 3. Que era essa da geolocalização também. Vamos continuar. Tá ótimo. E até a gente teve ontem, né, um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal, no qual analisava eventual inconstitucionalidade. Era uma ADIM. Na verdade, eram 4 ADIMs. Isso, eram 4 ADIMs. Uma do Conselho Federal da OAB, uma do PDT, uma do PSOL e uma do PSDB, se eu não estiver enganado, são essas 4, que entraram então com ADIMs para questionar a inconstitucionalidade da medida provisória 954 de 2020, que determinava o compartilhamento dos dados. Quais dados? Nome, endereço completo, telefone de celular e CPF de toda a população do país. Então as empresas de telecom deveriam informar esses dados. Então, número de telefone vinculado ao CPF, vinculado ao nome, vinculado ao endereço completo. Isso deveria ser entregue ao IBGE. Para fins de estatística, para fins de criação de uma estatística oficial sobre pandemia. Tá? Essa era o padrão, era a finalidade mencionada pela MP 954 de 2020. Em sede de liminar, a ministra Rosa Weber, no STF, já tinha suspendido os efeitos dessa medida provisória, acho que no último dia 23 ou 24 de abril,
E ontem concluiu o julgamento, demorou 2 dias, ontem concluiu o julgamento definitivo, né, sobre a constitucionalidade ou não dessa medida provisória. E o STF definiu pela inconstitucionalidade. O STF disse, baseado a esteio da LGPD, que ainda não entrou em vigor, mas acabou fundamentando também na Constituição Federal, no Marco Civil da Internet, que a gente tem algumas regras sobre isso. O STF disse que a proteção de dados é um direito fundamental, o que, não que seja chocante, acho uma coisa extremamente positiva, mas ainda não é um direito fundamental nos termos da Constituição. A gente tem, inclusive, uma PEC para isso em andamento no Congresso, né, para inserir a proteção de dados como direito fundamental no artigo 5º, mas o STF disse que proteção de dados é sim um direito fundamental. O ministro Lewandowski foi além, o ministro Lewandowski disse que se antigamente o risco para a população era o Estado pegar em armas, hoje o risco para a população é o Estado se munir de dados da Exatamente. População, né? Que é uma coisa que a gente já vem defendendo há muitos e muitos anos. Sim. Então o STF encampou essa ideia, o STF comprou essa briga, ainda que sem a vigência oficial da LGPD, o STF declarou inconstitucional, dizendo que ela não afirmava qual seria a finalidade, estatística oficial para quê? Né? Além disso, se a gente pensa em qualquer estatística, a gente não precisa dos dados de toda a coletividade. Pense nas estatísticas de intenção de voto. Né? São 3.000 pessoas, 4.000 pessoas entrevistadas, e aquilo representa o país inteiro. Mesmo pesquisas de utilização de telecom, pesquisa de domicílios com internet que o CGI faz, a gente precisa de uma pequena parcela da população para a gente ter uma leitura total. Então, se a ideia é ter uma estatística oficial, para que ter uma estatística oficial baseada em 100% dos dados da população, né? Ou das pessoas que têm uma linha de celular? Então, isso não faz sentido na prática. As próprias organizações de privacidade já alertavam isso, falavam assim, olha, para que tanto dado? Se você falar que você precisa de 5.000 dados aleatórios, sorteados, é um cenário. Agora, você não precisa de dados de 210 milhões de pessoas no país. Então, por essa linha, por entender que a MP não trazia questões, não trazia requisitos de segurança para a conservação desses dados, não trazia requisitos para fins de compartilhamento desses dados, o STF declarou inconstitucional. Então, a medida provisória 954 de 2020, que nasceu no meio de abril, ela, em 15 dias, 20 dias, foi declarada absolutamente constitucional por violação de dados pessoais, que, na visão do STF, já é um direito fundamental, e, não obstante, ainda não estar positivada no artigo 5º, né, da Constituição. Isso é um avanço bem interessante, né? Sim, muito legal. E mesmo para as empresas que estão pensando ou que estejam em processo de adequação à LGPD, é muito interessante analisar tanto a decisão liminar quanto a decisão de mérito, porque elas já trazem parâmetros que essas empresas devem seguir para o futuro. Porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde essas questões, depois da medida da LGPD, vão chegar no STF. Sim. E o STF já deu um primeiro parecer, já analisou num primeiro momento o que deve ser feito para que uma empresa possa dizer que está em compliance com a LGPD. Então a finalidade exigida não é uma finalidade abstrata. Não basta dizer, por exemplo, finalidade de fazer estatística. O STF já disse que não aceita isso. Não aceita isso. Ele quer saber qual é a estatística, quantas pessoas você vai precisar, o que você vai fazer com isso e assim por diante. Então a análise da liminar, da decisão liminar e a análise dessa decisão de mérito de ontem serão muito importantes para que essas empresas já tenham uma ideia, já tenham um parâmetro do que o STF entenderá, né, ou como ele analisará as questões relativas à LGPD. Sim. A princípio, da sua visão, pelo que eu estou entendendo do que você está falando, foi positivo, né? Acho que já antecipou algumas coisas que, para o trabalho de vocês, que já tem auxiliado algumas empresas, isso vai ficar mais claro ainda a linha que vocês estavam traçando, né? Sim, assim, bastante positivo o posicionamento do STF. Na verdade, se a gente tivesse uma decisão no sentido contrário, seria muito ruim, pensando mesmo em proteção de dados. O STF, na minha opinião, agiu de maneira correta, ainda que a gente não tenha uma lei geral de proteção de dados em vigor, basta analisar o que tem acontecido ao redor do mundo, né, de como os outros países têm lidado com o tema, as regras do próprio Marco Civil da Internet e também aí a ideia de privacidade encampada pela Constituição Federal. A gente já tem, sim, no ordenamento jurídico, regras que permitem a tutela da proteção de dados. Porque às vezes, e eu tenho insistido nisso já tem um tempo, né?
Ah, a LGPD não entrou em vigor, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Não, a gente Sim. não pode fazer o que a gente quiser. Sim. A gente tem a Constituição Federal e a gente tem o Marco Civil da Internet, que é muito ignorado Muito, no tema muito. de proteção de dados. A gente tem Sim. ali, óbvio, não é completo, tem várias falhas, mas a gente tem artigos ali sobre proteção de dados pessoais e que precisam ser seguidos desde já, né? Ou Sim, melhor, sim. desde 2014. Desde 2014, exatamente. E você colocou isso acho que foi num podcast que nós fizemos, e isso realmente eu acho que é muito esquecido, porque a gente imagina que a lei de proteção de dados vai salvar tudo e vai definir tudo que vai ser nosso modus operandi, né? Mas aí você vê que não, que a gente já tem muito arcabouço jurídico aí para usar, tanto na Constituição Federal quanto no Marco Civil da Internet, e agora com essa decisão que eu achei também brilhante. E as pessoas que tiverem entrando agora, a gente está falando de uma decisão de ontem, então a gente teve um brinde, né, de trazer uma decisão super importante do STF sobre a inconstitucionalidade, que ainda vai mostrando qual vai ser a orientação futura, né, o caminho que o STF vai trazer, que na visão aí do doutor Marcelo, que é totalmente experiente nessa área, isso foi positivo, né, Marcelo? É isso mesmo. Falando um pouco agora, que eu fiquei, na verdade, pensando sobre esses algoritmos tendenciosos, né? Nesse momento, a gente está usando muito a internet, né? E se vocês tiverem perguntas, não vai ser uma live só minha, que esse tema me chama muita atenção, mas é uma live que vocês podem perguntar também. Sobre cuidado que a gente tem que ter quando a gente está manipulando muito mais, a gente está pesquisando muito mais, comprando muito mais. O que você pode orientar para as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo? Isso especificamente é bastante complicado, né? Eu diria para elas tomarem cuidado com os dados que elas fornecem. Ontem eu estava navegando onde eu estava? Acho que no LinkedIn, e tinha um post do Felipe Palhares, que é um grande especialista em privacidade e proteção de dados, e ele trazia uma foto do Rappi, do aplicativo do Rappi, e o Rappi perguntando assim, você gosta de café? Você gosta de não sei o quê? você gosta mais disso ou daquilo? E as pessoas acabam respondendo aquilo, né? E assim o algoritmo vai sendo construído para fins de melhor atender as nossas necessidades. Mas, concretamente, assim, por que você precisa informar para o Rappi que você gosta de café? De café. Por que você precisa informar para o Rappi que você gosta de A, B ou C, né? Ignora isso. Eles estão tentando coletar os dados desesperadamente, porque é o modelo de negócio deles, e vai da gente informar esses dados ou não. É sempre melhor que a gente não faça. Não existe um benefício direto que pode acontecer com a gente. O que o Rappi vai fazer? Me oferecer café nas primeiras páginas? Bom, para quem gosta de café, não vai esquecer de comprar café. Então, não faz muito sentido, né? Alguns dados, óbvio, que são interessantes, que a gente forneça, para que tenha uma experiência mais melhor, agradável, sim, mais dirigida, mas em alguns casos é mero excesso, é absolutamente mero excesso. Então, tomar cuidado com isso, porque agora tudo vira compras online, supermercado, roupa, tudo aquilo que a gente ia para um espaço físico, hoje a gente faz em espaço virtual. Online. E a tendência é que isso se mantenha após pandemia, né? A gente não sabe exatamente, o que vai por acontecer. essa pergunta. O cuidado que a gente tem que ter agora é porque isso vai continuar depois, né? Muito provavelmente. Primeiro que a gente não tem um período assim, quando estaremos livres? O que pelo menos a ciência médica tem dito é que nós estaremos livres só quando for criada uma vacina ou um remédio. Então, ou até que isso aconteça... Ou tem um outro dado, uma vacina, um remédio, ou 90% das pessoas tiverem acesso ao vírus, e aí todo mundo vai ficar imunizado. Exato. O que é gravíssimo numa situação onde a gente pode ter pessoas que vão ficar com um estado mais grave, né? Sim. Então, quanto tempo isso vai demorar? Né? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? Durante todo esse período, a gente não vai voltar à normalidade. Sim. E mesmo depois de tudo isso, ainda que passe rápido, será que existirá uma normalidade? Ou a gente vai ter um novo normal, né? Como muita gente Eu acho que falado. Esse é o novo normal, sim. E a gente já vê um movimento muito forte nisso. Empresas devolvendo salas comerciais, escritórios diminuindo de tamanho, físico de tamanho, e percebendo que é possível trabalhar em home office. Porque eu acho que o home office seria inevitável em um médio espaço de tempo, sei lá, talvez 10 anos. Mas a pandemia vem acelerar tudo isso, porque a partir do momento que as empresas têm que trabalhar em home office, elas percebem que isso é possível, que isso funciona.
e, portanto, ela tem diminuição de custo físico, de sala, de aluguel, de energia elétrica, e vão acabar aderindo isso muito provavelmente. Óbvio, uns mais do que outros, mas a tendência é de que a gente tenha uma quantidade de home office muito maior. A telemedicina, que estava sendo discutida há muito e muito tempo no Brasil, no meio da pandemia, regulamentaram a telemedicina. O teletrabalho, a mesma coisa, né? Então, a pandemia, com todos os problemas que ela traz, ela também faz com que a gente avance muito rapidamente em diversas questões relacionadas ao uso das tecnologias. A esse acesso, né, na verdade. Sim, as escolas talvez consigam ou pensem em mudar mais rapidamente para um sistema, não totalmente EAD, mas de repente um sistema misto de interação EAD e de interação presencial, enfim. A gente tem muita coisa, muitas oportunidades que podem aparecer aí em relação ao futuro. O próprio judiciário, né, Marcelo, que a gente tem visto várias orientações de audiências online, eles estão usando o Teams, eles estão usando com sucesso. Eu acho que as próprias mediações online a gente tem recebido. Eu acho que no momento atrás que a gente conversou, eu não recebia do judiciário, que eu te falei, a Câmara estava pronta, mas não recebia do judiciário. Hoje a nossa Câmara Online está recebendo do Judiciário de São Paulo, já recebemos nossos casos sem citação, Marcelo, olha que avanço. A gente entrando em contato com as partes, falando dessa oportunidade de se resolver online, da segurança que está atrelada, e por meio da mediação online a gente está resolvendo, e as pessoas falam, nossa, mas isso existe? Existe há bastante tempo, desde 2015, né? Existe há quase 5 anos. Então, a gente está falando de um novo normal, que eu espero que não seja momentâneo, porque até o TST, não sei se você viu, ele autorizou audiências online, que o trabalhista, para mim, é o nosso grande divisor de águas, porque ele ainda não aceita nem os sejusques, nem as câmaras privadas. Hoje à tarde a gente tem um bate-papo sobre isso, viu? Se você puder, às 4 horas a gente vai falar sobre isso. Vamos, mas legal, é um tema interessante. Super interessante, porque a gente tem a reforma trabalhista, ela falou de arbitragem para salários maiores que 12 mil, que dá hoje o teto. Mas a gente tem feito com salários menores e a gente não fazia o online, que é esse, eu acho que o grande desafio e cuidado que as nossas palestrantes hoje convidadas vão trazer para a gente. Mas esse cuidado eu acho que veio para ficar, eu espero, né? E agora tem que ter a proteção dos dados de todo mundo, né? Sim. Para usar tudo isso, né? Não, de fato, de fato. E até mesmo a gente tem a questão aí, né? Então, das pessoas não passarem seus dados com facilidade, das pessoas conseguirem ou começarem a ter ciência da importância de que é ter na sua própria posse os seus dados pessoais. Enfim, não sei se tem outra pergunta aí. Sim, sobre, por exemplo, para as pessoas, para a gente alinhar o conhecimento. Quando a gente está falando de algoritmos tendenciosos, eu comecei muito a pensar, por exemplo, no Pão de Açúcar, né? Então, quando você faz lá suas compras, nos meus pontos do Pão de Açúcar, ele acaba me trazendo as promoções dos itens que eu mais compro. Eu acho que é a analogia mais simples que eu acho que a gente pode usar para alinhar o conhecimento, né? E aí você vê que as minhas ofertas são diferentes, de repente, da minha vizinha que comprou aquele produto. E eu achava que não, tá? Eu vou te falar que foi há pouco tempo eu descobri que não eram as mesmas e que funcionava mesmo. E aí é só pelo CPF que você digitou no caixa e passou sua compra, ele já cria esses algoritmos e me traz o que eu compro, né? Talvez pudesse explicar um pouco mais como é construído isso, porque tem um lado benéfico. Mas eu concordo com você que nem sempre a gente precisa responder tudo, né? Mas mesmo nessa situação, né? A gente tem essa mania, chega lá no caixa do supermercado, no caixa da farmácia, qual o seu CPF? Toma o CPF. Né? Porque afinal a gente vai ganhar um descontinho ali de 3, 4 reais, 3, 4 reais. Mas de fato, quanto valem os nossos dados, né? Porque a gente está permitindo que o supermercado comece a nos conhecer, comece a saber com que frequência a gente compra, qual unidade a gente compra e o que a gente compra. Ou, por exemplo, na farmácia, isso permite inferir que doença eu posso ter, né? Porque afinal eu preciso comprar aquele medicamento, com qual frequência eu tomo aquele medicamento. E esses dados depois podem ser compartilhados, por exemplo, com o plano de saúde, né? E aí pode ser motivo para o plano de saúde recusar, por exemplo, a cobertura de uma determinada doença ou não. Pode resultar no plano de saúde não aceitando cobrir aquela pessoa na totalidade, não aceita ela como segurado. Nossa, eu não tinha pensado nisso na farmácia. Pois é, e a gente chega lá e fala assim, né? Não, toma meu dado. Mas faça um teste, comece a perguntar, já que a LGPD cedo ou tarde vai entrar em vigor,
e o próprio STF definiu isso ontem, começa a perguntar assim, o que você vai fazer com o meu dado? E aí, né, o caixa fica lá te olhando, fala assim, não, como assim? Você vai ter um desconto. Ah, legal, mas... E o meu CPF, o que você vai fazer com ele? Né? E a resposta é assim, não sei, não faço ideia. E isso já é uma clara violação à LGPD se ela estivesse em vigor. A mesma coisa caixa de supermercado e assim por diante. A gente tem essa mania terrível de passar os nossos dados como se eles não significassem nada. Sem nada. E depois a gente acaba ficando vulnerável a uma oferta de produtos e serviços que algumas vezes sim é benéfica, mas que muitas outras vezes acaba sendo invasiva. Mais do que benéfica, acaba sendo invasiva. A mesma coisa em relação aos cookies de navegação e assim por diante. Né? Nossa, os algoritmos basicamente captam as nossas preferências, as preferências, né, na verdade, da coletividade, porque eles são programados para fazer isso numa massa bastante grande, e a partir disso eles vão, com o aprendizado, vendo o que a Aline prefere, o que o Marcelo prefere e assim por diante. E eles traçam uma rota, traçam um perfil do que seria, né, do quais seriam os gostos do Marcelo e passam a oferecer serviços especializados e específicos para ele. O que nem sempre pode resultar em um acerto. A gente pode ter erros em relação a isso. Um dos casos, talvez, bem interessantes em relação a isso, tem uma empresa de tecnologia, e aliás foram acho, 2 alunas do Mackenzie que estão aí assistindo, que pesquisaram isso e que descobriram esse caso, mas tem uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos que acabou jogando para a máquina, para um algoritmo, a função de contratar pessoas, selecionar currículos e contratar pessoas. Ela recebia uma quantidade de currículos gigantesca, na ordem de 2.000, aquilo era impossível de ser processado por humanos, então ela falou assim, olha, vamos ensinar uma inteligência artificial aí ao perfil que a gente quer. E aí a grande discussão, quando a gente monta qualquer algoritmo, é falar assim, bom, a gente precisa inserir nesses algoritmos dados, né? Com base em que esse algoritmo vai fazer contratação. O que a gente quer que ele olhe num currículo? E aí alguém da empresa teve uma ideia genial. Falou assim, bom, simples. Vamos pegar a nossa base de dados de funcionários aqui da empresa, dos últimos 10 anos, e vamos alimentar a inteligência artificial. Porque, afinal, esse é um padrão que foi contratado por pessoas humanas, um padrão que deu certo na empresa, que está dando certo até hoje. É uma situação absolutamente normal, um raciocínio muito válido. Ora, vamos pegar o nosso histórico dos últimos 10 anos de contratação e vamos alimentar a máquina nesse sentido. E assim foi feito. Descobriu-se depois que a máquina estava descartando currículos de mulheres. Por que ela estava descartando currículos de mulheres? Porque na empresa não Porque tinha. na empresa 80% eram homens, 20% eram mulheres, o histórico de contratação. A empresa queria que fosse isso? A empresa queria que o software descartasse currículos de mulheres? Não. Mas o software chegou à conclusão que deveria olhar os homens e ignorar as mulheres, porque a taxa de proporção era muito maior em homens e mulheres. Então esse é um exemplo de algoritmo enviesado, né? E que mostra que a gente precisa estar atento a isso, que a gente precisa fazer auditorias desses algoritmos, para a gente entender se eles estão tendo atitudes enviesadas, discriminatórias de qualquer natureza, ou se de fato eles estão funcionando muito bem. Tem um estudo que mostra, por exemplo, aquela questão dos livros mais vendidos da Amazon, né? Então, comecem a perceber que sempre que a gente entra na Amazon, a gente, para comprar um livro, ela fala assim, essa pessoa também compra isso aqui. Sim. E tem uma pesquisa muito sólida que mostra que isso faz com que aqueles autores iniciais, autores que não sejam tão conhecidos, não sejam best-sellers, eles têm uma grande probabilidade de virar best-sellers simplesmente com base nessa recomendação, de maneira praticamente aleatória. Aleatória. Não significa que o livro seja bom, pode ser péssimo. Mas só pelo fato dele vir mostrado como uma referência pela Amazon em relação, por exemplo, a uma obra de um grande autor, isso acaba fazendo com que as pessoas comprem mais. E aí acabam, depois, tendo críticas bastante negativas em relação a esse conteúdo. Né? Então é um exemplo. Não, e eu posso te falar que quando eu compro algum e que vem essa indicação, eu olho o que é. Não que eu compre, mas eu perco lá uns minutinhos clicando e vendo, mas que autor é esse? Porque fala, quem comprou este livro também comprou este, né?
E é interessante mesmo, não tinha pensado por esse viés. Muito interessante. E nem sempre são exemplos, né, de grandes obras ou de produtos análogos. Muitas vezes são simplesmente aqueles que... veja, porque tudo isso começa com uma primeira compra. Então eu coloco um livro lá. Aí você coloca também, Aline. Aí alguém compra o do Marcelo e compra o da Aline. Então o algoritmo já tem que 100% das pessoas que compram o do Marcelo compram o da Aline. E aí o da Aline começa a aparecer sempre que fala do livro do Marcelo. E se o Marcelo for um grande best-seller, quanto mais pessoas comprarem o livro, mais elas vão ver o livro vai da aparecer Aline. o meu. Então os algoritmos funcionam dessa forma, né? Então mesmo a questão de ranqueamento, você procura assim, sei lá, geladeira. O ranqueamento que vai aparecer para você, a ordem, ela também influencia nas compras. A chance maior dos primeiros serem comprados do que os últimos. A mesma coisa o motor de busca do Google. E tudo isso acaba influenciando, sim, o nosso comportamento. Isso tudo acaba influenciando a nossa realidade. Então são pontos que vêm sendo debatidos já há alguns anos, com matemáticos, cientistas políticos, pessoal de direito, enfim, que têm criticado. As empresas têm modificado seus softwares de acordo com as críticas recebidas. Tudo isso pensando realmente, né, na possibilidade de se ter uma decisão algorítmica mais justa, se é que é possível se falar assim em justiça, mas que seja minimamente mais próxima da realidade. Sim, muito interessante isso. E dá para esclarecer muito bem como isso funciona, né? Esse mecanismo que está por trás desses algoritmos, né? Eu queria falar um pouco agora com você, que foi umas demandas que eu recebi e eu vi que as pessoas estão aí, mas eu acho que estão tímidas, sobre teletrabalho. Considerando que isso foi novo, foi rápido, tem empresas que eu trouxe aqui, por exemplo, a seguradora Líder e Mercado Livre, que em poucos dias, por exemplo, né, esse é só um exemplo bem pequeno da massa de todo mundo que conseguiu se adaptar ao home office, em 3 dias a tecnologia ajudou para que todo mundo estivesse em home office com seus acessos estabelecidos, né? Muitos escritórios também conseguiram, as VPNs foram bem utilizadas, o OneDrive, tudo que está disponível aí no mercado que a gente sabe que tem infinitas possibilidades, né? Quais seriam as sugestões que vocês têm dado para as empresas, porque tem algumas pessoas, empresários aí nos assistindo, para cuidar dos mínimos, né? Porque normalmente as empresas deveriam ter uma política de home office. Eu lembro que na época que eu era da Redcar, a gente criou uma política de home office com base num benchmark da Ticket, ainda em 2008, viu, Marcelo? Estou quase entregando a idade. Foi super inovador. E a gente teve todo aquele cuidado, né? Vai trabalhar em home office, a gente tinha que dar uma impressora, um computador. A pessoa podia escolher um mobiliário, a gente falava que de manhã tinha que acordar, se vestir, estar pronta para o trabalho, não trabalhar fora do horário, tentar que as pessoas entendessem esse movimento. E agora todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, sim. Todo mundo vendo os dados. Por exemplo, agora há pouco meu filho veio aqui para ver sua cara, porque ele sempre quer ver quem é, mas ele não apareceu. Ele estava aqui do lado. E aí está fazendo isso, até fazendo um paralelo com a mediação online. A gente estava fazendo uma mediação que começou a aparecer várias pessoas que não estavam no momento. E aí é um cuidado extra nosso, falando, mas quem são essas pessoas que estão aí ao seu lado? Elas estão ouvindo o que a gente está falando? E aí isso aplica para tudo, numa reunião de negócio, porque quantas coisas estão sendo decididas em casa, né? E aí, por exemplo, quem não tem essa possibilidade de ter um lugar reservado, tá tudo por aqui, né? Um computador só da família acessando. Como você tem visto tudo isso? Me parece sempre que... Eu insisto isso já há muito e muito tempo. Que, assim, as empresas entendem o risco. Algumas. Os colaboradores nem sempre. E a única maneira, ou a melhor maneira de você fazer com que todos comecem a enxergar os riscos é através de engajamento, né? Então não basta a empresa mandar a pessoa para casa e falar assim, oba, agora home office. A empresa precisa mostrar para o colaborador os riscos que existem, do porquê ele não pode deixar o computador ligado em casa se há alguma coisa sigilosa, ainda mais se tem mais gente em casa. Do porquê tem que ter um espaço específico, de preferência com chave, para que sejam tratados determinados assuntos, porque assim você evita filhos, evita qualquer tipo de interrupção, enfim, assim por diante. E a única maneira de você trazer engajamento é você explicar, é você mostrar para elas que qualquer comportamento que não seja esse pode trazer resultados para a empresa muito ruins e para o próprio colaborador. Então essa me parece a melhor solução. Não é questão de só mandar a pessoa para casa. Você precisa também mostrar para a pessoa
de que apesar dela estar em casa, ela está trabalhando, que a princípio é um tanto quanto óbvio, mas que ela não pode baixar os arquivos na sua máquina pessoal, porque ela, em tese, tem essa possibilidade, de que ela não pode utilizar ou misturar a sua área pessoal com a sua área profissional, né? Então, cuidado com os e-mails, cuidado com arquivos, cuidado com participações online, e assim por diante. Acho que, acima de tudo, através de engajamento, de mostrar, de fazer uma sessão de treinamento, de mostrar os principais riscos, porque a gente já tem diversos exemplos que poderiam ser citados sobre isso. Né? E, a partir disso, você consegue, de fato, mostrar para o colaborador, engajar o colaborador naquelas atitudes minimamente responsáveis que a gente precisa ter quando pensa em teletrabalho. De novo, é uma jornada que eu acho que não vai ter volta. Por exemplo, a gente está falando disso há um tempo atrás, mas imagina a economia para os cofres públicos com deputados e senadores que não estão precisando ir para Brasília porque podem votar das suas casas, por exemplo. Exato. Ou dos próprios advogados e pessoas que não estão precisando ir para o STF, para o STJ, por conta de sessões virtuais. Né? Então, assim, até que ponto vale a pena, né, a gente pagar aviões toda semana para deputados e senadores saírem de suas casas, irem para Brasília, sendo que a gente pode fazer isso virtualmente. E é possível, é absolutamente possível. O período de pandemia mostra como é possível fazer isso de maneira virtual. Talvez não que eu defenda, não é questão de, a partir de agora, ser tudo virtual. Mas, de repente, por que não? Uma semana virtual, uma semana presencial, né? A gente começa a debater isso. Porque isso traz custos para o erário público. Isso pode ser reduzido com bastante facilidade. E para as empresas vai ser também nessa linha. Por que eu preciso viajar para Manaus para fazer uma sustentação oral? Eu estou a 6 horas de Manaus, 6 para ir, 6 para voltar, perdi 12 horas no avião. Uma sustentação oral que eu posso fazer em 15, 20 minutos, né, de maneira virtual. Sem sair do meu escritório, sem sair da minha casa. E ainda corre o risco de remarcar, de ter um contratempo e você perder a viagem ainda. Né? Exatamente. São questões que a gente estarão sim presentes na sociedade pós-pandemia, acho que não vai ter muita escapatória. Mesmo o juizado, né, que agora já passa a admitir como regra, não só por conta da pandemia, mas como regra, a possibilidade de audiências virtuais, né, de conciliação, enfim. Então são questões que acho que a pandemia vem acelerar e cada vez mais acho que as empresas precisarão fazer esse trabalho de conscientização com os colaboradores para que eles tenham uma mínima ciência, né, dos riscos que o home office envolve. Tem ótimas vantagens, excelentes benefícios, mas tem riscos também bastante elevados que a gente precisa estar atento. Sim, principalmente em relação aos dados que estão expostos, né? Porque, por exemplo, quando a gente está fazendo alguma coisa, colocar o fone de ouvido, eu percebo que as pessoas não colocam, né? Porque isso já inibe bastante o que as pessoas que estão ao lado estão ouvindo o que a gente está falando, né? Uma outra possibilidade que foi bem interessante que as empresas trouxeram aqui para a gente foi a sensação de aproximação. Porque na medida em que você está distante, tem empresas que estão fazendo esse engajamento das pessoas e tal. E aí tiveram alguns diretores executivos que trouxeram para a gente uma informação que eu achei super bacana, que em reuniões de equipe, que antes eram feitas, por exemplo, entre o superintendente e a equipe ou o gerente e a equipe, hoje o diretor executivo está envolvido. Por quê? Para diminuir o tempo de resposta, né? E eles estão vendo isso super positivo. Então, realmente aproxima, né? Se usada com cuidado, né? É que um ponto que você colocou aí de afastar a criança, você não deve ter criança, porque afastar a criança é uma coisa bem difícil, viu? O home office é tranquilo, mas o homeschooling e eles estarem aqui também, nesse momento, isso é bem difícil. Vou te falar que... E é melhor não fugir das crianças, porque se você se tranca, eles vão bater na porta. Então, eu optei por deixar livre. Aí vem uma vez, não atrapalha mais. No começo, eu tive lives catastróficas. Mas como a gente está dando esse conhecimento e permitindo essas reflexões, eu consegui absorver isso e continuar. E aí virou uma coisa natural, porque a gente tem feito bastante. Mas é difícil. E eu acho que vai ter que ter uma nova sugestão e orientação de home office pós as escolas definirem também o seu modelo. Se seja esse que você falou, híbrido, ou se as crianças vão voltar para as escolas, né? E aí a gente delimitar os espaços. Aqui a gente está com 3 pessoas online,
Uma estudando, meu marido trabalhando, eu aqui, e o meu pequeno agora está no momento de assistir TV enquanto alguém se libera para continuar alguma atividade com ele. Então é um desafio, viu? Bem Eu grande sobre isso. imagino. Não, não é fácil, realmente não é fácil. A primeira vez que a gente se conheceu foi numa reunião virtual, inclusive porque o Léo estava doente, eu acho, que eu me Foi, lembro disso, né? Mas foi. foi tranquilo participar dessa reunião. Um último ponto que eu acho que a gente pode abordar aqui seria uma sugestão assim para as empresas, considerando que, só porque eu falei que ele estava comportado, ele está querendo aparecer agora. Considerando, peraí, filho, não pode. Considerando que as empresas agora têm essa prorrogação de prazo, mas tendo essa decisão do STF, a sugestão de vocês é que continuem os projetos para que fique pronto, porque até porque a gente não sabe se a SMP vai ser votada ou não nesse prazo de 120 dias, né? Qual seria a sua orientação? Sim, as empresas realmente não podem parar, por mais complexo que seja isso, principalmente em épocas de pandemia. Mas a ideia é trabalhem ainda com o prazo de 20 de agosto. Se eu fosse fazer se eu fosse, né, tentar adivinhar o futuro, e a gente normalmente sempre erra quando tenta fazer isso, mas eu diria que a SMP vai cair. E aí a questão é saber o que o Congresso vai fazer. Se o PL do Senado 179, né, do senador Anastasia, se ele vai vingar com essa redação de 1º de janeiro de 2020 e as sanções para agosto. Mas particularmente eu acho que a SMP 959 vai cair no que concerne a prorrogação da LGPD para maio de 2020. Tá? Então a ideia é que as empresas continuem sim trabalhando com o prazo de agosto, é o prazo mais seguro que a gente tem, mas também muito provavelmente a gente deve também dizer que esse prazo será prorrogado provavelmente para 1º de janeiro de 2020. De qualquer maneira, é a atividade preditiva do futuro e sempre que a gente tenta fazer isso, normalmente a gente acaba errando, porque é impossível saber o que vai acontecer. Mas continuem trabalhando com agosto de 2020. E acho que para terminar, Aline, a gente podia falar rapidamente. Deixa eu só te pedir que tem uma pergunta aqui, que na verdade eu não fiz ainda, que tem o número da decisão de ontem. A Regina está perguntando, essa decisão do STF. Por acaso você tem fácil aí? Porque eu acho Se eu que tenho o número da decisão, alguma coisa fácil aí? Ou depois eu Não, assim publico de aqui. cabeça não. É muito fácil, basta jogar no Google STF MP 954, que vai aparecer um monte de referência sobre esse julgamento de ontem. Tá. De cabeça eu não lembro Depois o número eu da DIN. coloco aqui também, MP 954. Tá, eu já coloco isso e dá a DIN. Alguém perguntou se tem alguém olhando o chat. Eu tô olhando, porque hoje eu tô sem ninguém me ajudando, mas eu não tô vendo nenhuma pergunta. Eu também tenho olhado e não vi pergunta. É que eu fixei só o tema da nossa live de hoje, mas as perguntas não tem nenhuma também. Pois não, pode falar, para a gente finalizar, que a gente tá... Nossa, já são 15 para as 11. Passa muito rápido. Passa. Eu acho que para finalizar a gente podia falar do Open Banking, né, que foi regulado pelo Banco Central na segunda-feira, na terça-feira. Segunda, eu acho. Já perdi a noção de tempo. Segunda. Na verdade, todo dia é sexta, né, ultimamente, mas tá bom. Foi na segunda-feira. Veio a regulação do Open Banking. O Open Banking é nada mais, nada menos do que a permissão de que os bancos compartilhem os nossos dados pessoais. Né? Isso foi regulado pelo Banco Central, a esteio do que outros países do mundo vêm fazendo, Europa, Ásia, Inglaterra, enfim, é um modelo bastante útil, importante, para fins de incentivar a inovação, incentivar a concorrência e melhoria de serviços bancários também. Então, a partir de novembro, na verdade, a regulação, né, a norma do Banco Central entra em vigor a partir de junho, agora, já envolvendo o compartilhamento de dados pessoais, mas isso vai ser feito em 4 fases, a última fase até outubro do ano que vem. Então a gente vai ter aí 1 ano e meio de adaptação a esse Open Banking. Mas relacionado a isso, especificamente, a ideia por trás, e aí a importância da LGPD, né? Porque a gente não tem a LGPD ainda em vigor, mas o Banco Central já reconhece ela como um norte para a tutela de dados pessoais. Então o Banco Central pega os princípios da LGPD e reproduz na regulação do Open Banking. O Banco Central olha a questão do consentimento exigido pela LGPD como uma das bases legais e já coloca esse consentimento na regulação do Open Banking. Então, a partir de junho, os bancos poderão compartilhar os nossos dados mediante o nosso consentimento expresso. Tá? Então, cada um de nós poderá consentir com isso. Mas por que eu vou consentir que o banco
compartilho os meus dados cadastrais, os meus dados de transação com outras pessoas. Porque hoje a gente tem no Brasil a segunda maior concentração de bancos do mundo. Né? A gente tem 82% dos ativos comerciais do país nas mãos de 4 bancos. 82%. A gente só perde para a Holanda em termos de concentração bancária. Para efeitos de comparação, os Estados Unidos tem 43% de concentração bancária, a China 37%. Né? Essa alta concentração bancária faz com que a gente tenha praticamente um cenário de monopólio, né? Monopólio de transações e monopólio de serviços. O que o Itaú faz diferente do Bradesco? E que faz diferente da Caixa? Basicamente nada, são os mesmos produtos e os mesmos serviços. E por outro lado, se surge alguém tentando competir com eles, eles não conseguem, porque além de ter 80% dos ativos comerciais, esses bancos têm um mapeamento de tudo aquilo que a gente utiliza. Eles sabem com qual frequência o Marcelo faz empréstimo, eles sabem qual é a periodicidade que vence o seguro da casa, do carro, sei lá, de vida do Marcelo. Eles vêm te oferecer cada vez mais serviços. Então a fintech da vida não tem acesso a essas informações. Então ela não consegue te oferecer serviços direcionados e às vezes serviços melhores e mais baratos do que esses bancos. Então a partir de agora, a gente poderá ter, mediante o consentimento, meu, seu, de qualquer um, que esses dados sejam compartilhados com outros players do mercado, com outros participantes, e assim esses participantes terão a chance de processar esses dados, oferecer serviços diferenciados, que às vezes a gente acha que não precisa, mas que são interessantes, de criar novos serviços e de oferecer serviços mais baratos. Então, uma dessas novas instituições, um desses novos players, poderia ter uma taxa de juros muito menor do que desses 4 grandes bancos. Né, que num cenário de monopólio, praticamente, também não são incentivados a oferecer melhores serviços, a baixar a taxa de juros e assim por diante, porque fica tudo entre eles. Então a questão do Open Banking é gigantesca. A importância é essa. É você incentivar a inovação, você incentivar o surgimento de novos modelos de negócio, você incentivar que os negócios que já existam hoje possam ser aprimorados, seja em relação a custo transacional, seja em relação a período de tempo. De repente já tem um serviço muito mais rápido, né, do que dos bancos tradicionais. Então, vem por esse caminho, a ideia do Banco Central é essa, é uma regulação muito importante, mas aí vai de cada um de nós decidir se queremos que os nossos dados pessoais sejam compartilhados ou não. É a única base de dados que permite o compartilhamento dos dados bancários, tá? O consentimento. As outras da LGPD não serão passíveis disso. E aí tem uma última discussão muito interessante, porque essa figura, a regulação do Bacen, cria a figura do diretor de transferência de dados. E aí eu pelo menos tenho pensado bastante ao longo da semana se essa figura, ela é a figura do DPO ou não, né, da figura do encarregado de proteção de dados pessoais, se ela é uma segunda figura, e se ela for uma segunda figura, se essas atividades são compatíveis ou não com a figura do DPO. Essa semana a gente teve um caso na Bélgica, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Bélgica autuou uma empresa porque ela tinha na mesma figura o Compliance Officer e o DPO. Né? E segundo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa seriam atividades incompatíveis. Então a gente tem essa discussão agora em relação à regulação do Open Banking, saber se esse diretor de transferência de dados, se ele é ou não a figura do DPO. Eu acho que ele não é a figura do DPO, porque senão o Bacen teria feito referência à figura do DPO. Mas a questão, então, é saber se são atividades compatíveis ou não. Se eu posso, na figura do DPO, ter também um diretor encarregado de transferência de dados, né? Que é o que a gente vai ter maciçamente com o Open Banking. E aí a gente precisaria parar para refletir um pouco, entender melhor quais seriam as atuações desse diretor e ver se de alguma maneira elas são compatíveis com a figura do DPO. O que me parece claro é que precisa ter independência de ambas as áreas. E se tiver a mínima chance, de uma área interferir na outra, né, de conflito de interesse, a gente provavelmente não vai aceitar que isso seja acumulável na mesma pessoa. A questão, acima de tudo, é entender se tem conflito de interesses ou não.
É que é um ponto que essas fintechs vão ter que pensar como vai ser isso, né? Como vai colocar essas pessoas nas empresas, né? Mas me parece que esse consentimento, desculpa que eu te cortei, mas esse consentimento eu acho que é super benéfico. É um dos poucos consentimentos de compartilhamento de dados que podem ser benéficos para a gente, né? Não sei se é um dos poucos, né? Tem várias situações que Que podem pode, ser benéficos, mas esse certamente é feito para nos beneficiar. Beneficiar, sim. A Ana está fazendo uma pergunta sobre a relação ao uso de celulares para rastreamento, como funciona. Ana, a gente chegou a falar disso no começo da live, depois ela vai estar disponível, tá? Mas eu posso explicar rapidamente. Dá tempo, porque a gente começou 10, agora que eu lembrei, então tem ainda 9 minutos. Tá, ótimo. Como é que funciona? Pelo menos no Brasil, tá? Sim, tem diversos modelos, tem ao menos 3 modelos diferentes. No Brasil, isso tem sido feito através da triangulação de antenas. Então, eu saio com o meu celular na rua, o meu sinal funciona através do sistema de triangulação de antenas, tá? Tem 3 antenas próximas de mim que estão localizando o sinal do meu celular nesse exato momento. A hora que eu saio para a rua e começo a me locomover, eu vou mudar as antenas que vão captar o meu sinal. E através dessa triangulação eles conseguem saber se eu estou me movimentando ou não. Então funciona dessa maneira. A triangulação de antenas. Não estão sendo... veja, os dados estão sendo passados de forma anônima. Eles não estão falando se é o Marcelo, se é a Aline ou não. Eles estão simplesmente analisando a massa de calor de deslocamento das pessoas. O que, em tese, está de acordo com o LGPD, em tese. A questão é saber se isso vai ser mantido depois da pandemia ou não, né? Porque, como situação extraordinária, até me parece possível que a gente aceite isso. Isso não pode depois passar a ser regra. E ainda tem uma outra possibilidade, que, por exemplo, e aí a gente tem utilizado alguns modelos mistos no Brasil. A Inloco, que hoje é a principal empresa brasileira de geolocalização, inclusive ganhou um prêmio da Microsoft como sendo a mais acurada do mundo, um erro de localização de apenas 3 metros, é uma startup de Recife, e ela tem trabalhado, inclusive, porque eles conseguem fazer isso em tempo real. Se eles quiserem se passar, por exemplo, para a polícia em tempo real, que tem alguém andando num parque público, eles poderiam. Mas a Inloco tem optado por não fazer isso. A ideia da Inloco não é passar material para que essas pessoas sejam punidas pelo Estado, né, por estarem descumprindo a quarentena. Mas é simplesmente para que o Estado possa entender se as pessoas estão se locomovendo ou não. Então a Inloco tem passado esses dados com 1 dia de atraso para o poder público. Porque assim você impede essa atuação, digamos... Punitiva, né? Talvez. Punitiva e ao vivo do que está acontecendo. Mas isso vai da Inloco, né? Que é uma empresa que tem respeitado as regras de privacidade. Em tese, as companhias de telecom poderiam passar ao vivo e poderiam permitir as sanções por parte do Estado. Não é a ideia, não deveria ser feito dessa forma, mas basicamente funciona assim. A gente não tem muito... Tem uma outra pergunta... tempo para alongar isso. Não, mas eu acho que está perfeito. E juntando com o início, ficou perfeito. Tem uma pergunta da Lília, mas eu acho que ela está falando do Open Bank, né? Porque foi bem na sequência do que você tinha falado. Nossa, Marcelo, como conseguimos nos preparar para entender essa questão técnica? Aí, se ela puder só confirmar se é sobre o Open Bank que ela está falando, né? Para a gente falar. Mas eu acho que essa questão técnica é mais da diretiva que saiu, né? E dos artigos que vão sendo publicados. Eu acho que é do DPO e do diretor de... Sim, que você falou, isso. Provavelmente como vai seja confundir, isso. Né? Vamos partir da ideia que seja isso, até a hora que ela escreva. Acho que uma consulta ao Bacen, né? O Bacen vai precisar dizer isso. Na falta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que poderia traçar diretrizes mais concretas, eu acho que o Bacen vai precisar dizer se essa figura é a mesma do DPO. E, de novo, eu acho que não, porque assim como a regulação do Bacen importou princípios, com o próprio conceito de consentimento veio da LGPD, ela poderia muito bem ter importado a figura do DPO. Não fez, chamou de diretor responsável pela transferência de dados. Então, me parece que não sejam a mesma figura. A questão é saber se, e aí precisa entender melhor o que o Bacen espera dessa figura, precisa entender se isso tem conflito de interesses com a figura do DPO ou não. Se não tiver conflito de interesses, é cumulável. Tá? Se tiver conflito de interesses, será, ou melhor, não poderá ser cumulável
e provavelmente quando a gente tiver a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela deve soltar diretrizes sobre isso. Sim. Marcelo, olha, a gente está caminhando para o fim com uma pena, porque você foi o único que voltou 2 vezes numa live, porque as pessoas voltaram 2 vezes, mas tem pessoas que vieram há 2 anos atrás, no primeiro Target Talks e no próximo, né? Vamos ver, cabe mais uma última pergunta. Reconhecimento facial para fazer um curso é legal? Eu sou totalmente contrário ao reconhecimento facial como princípio. Tá. Mas me ajuda mais, reconhecimento facial para fazer um curso, como que seria isso? Você está se identificando via reconhecimento facial? Deve ser um curso EAD, um curso de né? extensão, um curso EAD? É ele que perguntou isso? se estava vendo. Eu acredito que sim, né? Eu acho que, para isso, eu acho que tem que ser legal. Você acha que não? Mesmo nessa situação? Para saber se sou eu mesmo que estou querendo me certificar? Eu acho que não. Qual a finalidade disso? Precisaria analisar isso, né? Por que estão analisando a... Detran. no Detran. Eu não sei como está funcionando isso no Detran hoje. Me ajuda um pouco mais. O Detran exige para quê? Para fazer a carta? Acho que é daquelas provas lá de carta. Eu acho que é isso mesmo. De maneira EAD, é isso? O Detran estaria fazendo provas EAD e estaria utilizando reconhecimento facial para confirmar se a pessoa é ela mesma ou não. Mesma. Nesse cenário, a gente precisaria, assim, a princípio é possível, vamos dizer isso. Mas tirar a gente precisa a analisar carteira de CNH, para tirar a CNH. A gente precisa analisar o que o Detran está fazendo com esses dados, né? Porque os dados biométricos são, pela legislação de proteção de dados, são dados sensíveis. São dados que têm uma utilização mais restrita. E aí eles estão fazendo... Já na minha época, o Detran fazia o controle com a digital, né? Com a digital, agora eles estão fazendo, então, com reconhecimento facial. Deve ser por causa da pandemia, né? Eu acho que por conta da pandemia deve estar acelerando isso. Em tese é possível, tá? A grande questão é saber o que eles estão fazendo com esses dados, se eles estão compartilhando isso ou não. E não poderiam estar fazendo, porque, de novo, são dados sensíveis, são dados mais protegidos pela legislação do que os dados pessoais não sensíveis. Tá? Mas, em tese é possível, desde que eles deixem isso claro no contrato, como eles estão fazendo. Desde que eles expliquem o que vai ser feito com esse dado, qual a finalidade e assim por diante. Então, aqueles princípios da LGPD, ainda que não esteja em vigor, mas o STF já diz que isso está... já está aceito? Né? Enfim, que isso, em tese, está aceito. Então, precisa especificar qual é a finalidade, o que vai ser feito com esse dado e assim por diante. Então, eu recomendo que você olhe, você provavelmente assinou, né? Tem um termo ali, você assinou um contrato com o Detran para isso, um aceite. Olha essas cláusulas e vê se eles falam tudo isso. Se eles não falarem, é uma coleta de dados ilegal. Sim, sim. Marcelo, olha, só tenho a agradecer de novo, como eu estava falando, você foi o único que voltou nessa mesma temporada novamente. Para quem está nos assistindo, a gente tem podcast super relevante com o Marcelo. Eu tenho já um podcast super interessante. Tem um podcast também com a Lígia e com a Estela, que está no Target Cast, tá? Esse vídeo aqui, para vocês compartilharem, em alguns minutos ele vai estar disponível na página do YouTube da Target. A gente também referenda, todas as nossas lives estão lá. Eu só tenho mesmo a agradecer e falar que eu não sei se você não vai voltar dentro em breve novamente, tá? Porque eu acho que você sempre traz essa movimentação que eu gosto e resolve muito o problema prático. E aí, como professor, isso tem uma diferença grande, não desmerecendo as outras pessoas que vêm aqui, mas todos os professores conseguem trazer exemplos claros e palpáveis, né? Que é do dia a dia do professor, né? Isso para a gente tem um crescimento enorme. Então, muito obrigada. E se você quiser deixar uma mensagem final aí dos seus canais, de professores, se vocês têm alguma coisa para fornecer de dados, aí pode deixar. De dados para enriquecer essa área de LGPD, né? Aline, para mim é um prazer estar aqui. Eu fico sempre à disposição. Se você quiser que eu volte, eu volto. O que você disser é uma ordem em relação a isso. Imagina. E acho que só também nessa linha a gente tem, né, um podcast que está meio parado por conta da pandemia, mas a gente tem um podcast no Spotify sobre direito e tecnologia chamado Digitopia. E se alguém quiser se aprofundar em algum dos temas, também fiquem à vontade, tá? Então chama Digitopia e está no Spotify. Tá. E você sempre está publicando artigos, o seu perfil é Marcelo Chiavassa, né? No LinkedIn, que eu vi que tem bastante coisa lá, né? Tem bastante coisa acontecendo.
Sim, isso é importante. Então, e sobre a decisão do STF, alguém colocou que a relatora é a Rosa Weber, tá certo, né? A relatora é ela Sim. mesma. E vocês vão ver, e viu que foi uma coisa super atual. Eu gostei também de a gente ter tido a oportunidade de já trazer isso. Agora que a gente falou em algum outro momento, que eu não lembro se foi no podcast ou no outro Target Talks que a gente fez, mas foi brilhante a gente conseguir ter acesso a isso aqui e trazer essas novidades aí para as pessoas. Novamente, obrigada. E acho que em breve você vai voltar, tá bom? À vontade. Fico Tá totalmente à bom. disposição. Eu que te E agradeço. obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aí com a gente pelas perguntas, tá bom?